Oi, amigos, tudo bem? Começa agora mais uma edição do Câmara Aberta e a gente fala hoje sobre saúde. 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS e o programa traz esse assunto. De acordo com os números mais recentes do UNAIDS, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, a população vivendo com o vírus no Brasil passou de 700 mil pessoas em 2010 para 830 mil em 2015. As mortes decorrentes da doença chegam a 15 mil por ano. A gente explica a doença, a prevenção e o tratamento e vamos conhecer também a história do Edivaldo Fernandes, portador do vírus da AIDS. Eu venci o preconceito dentro de mim e disse, eu quero viver de uma forma como um cidadão normal. Eu não sou diferente dos outros, de outras pessoas porque tenho um vírus. Eu sei que ele não tem cura, mas pelo menos tratamento tem. A gente conhece melhor essa história daqui a pouco. Aqui no estúdio estamos recebendo a gerente operacional de IST, AIDS e hepatites virais da Secretaria de Estado da Saúde, Ivoneide Lucena. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais um Câmara Aberta. Ivoneide, bem-vinda à TV Câmara mais uma vez. Muito bom recebê-la. Muito bom, obrigada pelo convite. Estamos sempre à disposição. Ivoneide, toda vez que a gente faz um programa sobre saúde, que a gente pega uma doença específica, por exemplo, como é o caso de hoje, a gente tenta fazer bem didático mesmo, para a população poder compreender. Tá. Então eu começo lhe perguntando que doença é essa, quando a gente está falando de AIDS? É uma infecção, né, acima de tudo, um vírus que causa uma infecção e esse vírus ele pode ser adquirido, né, através da amamentação, na hora do parto. Se a mãe tiver esse vírus, passa para esse bebê. Ela não pode amamentar, porque se amamentar também passa por esse bebê, através de relações sexuais, através de materiais pérfuro-cortantes, de seringa, de usar o mesmo material, pérfuro-cortantes, né, de, por exemplo, uma gilete ou um material que você faz e outra pessoa não pode usar. Então, são coisas muito pessoais, né, e são nas relações sexuais sem camisinha. Então, são algumas situações que qualquer pessoa pode vir a adquirir. HIV é o vírus e AIDS é a doença. Qual a diferença entre esses dois termos? Então, o HIV, ele vem para reproduzir, entrar nas células de defesas e tentar diminuir essas células de defesas, né? Então, a partir do momento essa pessoa vai começar com a imunidade ficando baixa e essa pessoa fica doente e adquirindo outras doenças, com a maior facilidade de adquirir uma tuberculose, de adquirir outras doenças que não tivesse com o HIV não teria essa facilidade. Então, o HIV a pessoa que tem o HIV, ela só tem o vírus que ele ainda está se reproduzindo no organismo. Varia de pessoa para pessoa e essa pessoa pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem nenhuma manifestação da doença. Mas tem pessoas que já com um organismo fragilizado, com pouco tempo o vírus já começa a causar outras doenças. É a partir desse momento em que outras doenças estão sendo causadas que aí se considera que a pessoa tem AIDS? Tem AIDS, é isso? Isso. Então, tem, até nos dados epidemiológicos, agora nós estamos notificando, desde 2015, pessoas com HIV e pessoas com AIDS. Então, muitas vezes as pessoas não têm nenhum sintoma, se sente doente, vai para um hospital, fica internado, por exemplo. Lá faz o teste de HIV e dá que a pessoa tem o HIV. Mas por essa pessoa já ter doenças, ou uma tuberculose, está em tratamento de outras doenças, essa pessoa já tem AIDS, já faz tempo que esse vírus está se reproduzindo no organismo. Então, o ideal é fazer sempre o teste, porque aí, quanto mais rápido saber que tem o HIV, iniciar o tratamento para permanecer só com o HIV e não com a doença causada pelo HIV, com a AIDS. Esse teste que você fala é algo rápido? Tem no SUS? Tem. Nós fizemos uma grande força-tarefa a nível de Estado, a Secretaria de Estado da Saúde qualificou os trabalhadores da atenção básica, dos hospitais, das maternidades, das UPAs, para estarem ofertando o teste.
né? O teste é só um furinho, como se fosse fazer uma glicemia. É só aquela gotinha de sangue que com 25 minutos sai o resultado. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a esse teste. Procura num serviço de saúde e diz, eu quero fazer o teste da AIDS. E com 25 minutos. O que acontece é que muita gente consegue ficar anos e anos preocupados de uma relação sexual que teve e que aquele peso da culpa, essa pessoa leva por muito tempo na sua vida. O que a gente quer é que essa pessoa procure saber como é que está a sua situação fazendo o teste. E a partir daquele dia que recebeu o resultado, se for não reagente, se não tiver o HIV, ele tenha uma atitude diferenciada diante da sua vida, de sua qualidade de vida. Então, Ivoneide, partindo do exemplo de alguém que teve uma relação sexual sem a camisinha, se já no dia seguinte ela faz esse teste, pode já acusar ou não? Não, mas temos algumas formas de cuidar dessa pessoa. Se saiu para a balada, encontrou uma pessoa, uma parceira, um parceiro, teve relações sexuais sem camisinha e no outro dia ficou muito preocupado com isso, procura o Clementino Fraga, porque lá você pode fazer a medicação, os próximos 28 dias você pode tomar o medicamento para tentar barrar esse vírus. Caso, por exemplo, pessoas estupradas. Quando as pessoas são estupradas, nenhum estuprador bota camisinha. Então, essa pessoa tem que procurar um serviço de saúde para iniciar a profilaxia pós-exposição, que é a PEP. E aí, essa PEP ela é ofertada em vários espaços aqui, serviços da Paraíba, aqui em João Pessoa e no Clementino Fraga. Então, procura nos próximos 28 dias, porque tem que procurar rápido, se for um estupro, ou se for uma relação consentida, mas sem camisinha. E você ficou com aquela dúvida que essa pessoa você nem conhece, ou você conhece, mas, enfim, você não tem a certeza, que também não está na testa, quem tem ou quem não está na cara nem no corpo. Então, se ficou com essa dúvida, vai se cuidar. Antes de 72 horas, procura um serviço de saúde para iniciar o tratamento e nos próximos 28 dias vai tomar o remédio. Esse remédio vai barrar caso venha, naquela relação sexual, tenha sido adquirido o HIV. Você fala aí, não está na testa, né, que a pessoa tem AIDS, não está estampado ali. Isso é muito importante porque muita gente ainda acha que necessariamente vai ser uma pessoa magra, uma pessoa com um perfil de doença. Isso não existe, né? É inclusive o tema aqui da campanha do governo do estado, vou pedir para o Alexandre mostrar, que diz, esse risco você não vê, previna-se sempre. Vou mostrar aqui o panfleto. E é importante as pessoas acabarem de vez com essa imagem de que só quem está debilitado é que tem o HIV, né, Ivoneide? Pois é, são corpos sarados, como vocês estão vendo aí. São corpos malhados de academia, são jovens, são mulheres casadas, mulheres grávidas. Então, não tem raça, cor e idade, né? É passar por uma situação de risco e uma pessoa transmitir para outra. Então, é uma relação que pode, no mínimo, você ter uma gravidez indesejada, uma outra infecção oportunista, uma outra vírus, como uma sífilis, uma hepatite e também o HIV. Então, acabou essa história de uma pessoa desfigurada, cadavérica, aquela história da década de 80. Não. Hoje são corpos bonitos, sarados e que você não sabe o que é que tem que está por aí. Então, acima de tudo é se cuidar. A camisinha ela é 99%, né, quase 100%, vamos dizer assim, de possibilidade de barrar qualquer doença, então usar a camisinha em todas as relações sexuais. Que é de graça, tem toda a rede de saúde, não é isso? Pode passar e pegar a quantidade que quiser, 20, 30, leva para a sua galera da escola, existe uma portaria que nem precisa passar pela consulta de enfermagem ou consulta de médico, não. Passa no serviço de saúde, pega na recepção, eu preciso de 30 camisinhas, de 40 camisinhas, leva para a galera, leva para se cuidar, seus irmãos, porque não tem quantidade. Nós temos, não tem quantidade limite para pegar em serviços de saúde. Nós temos milhares, agora o 1º de dezembro nós estamos distribuindo 2 milhões. Então são muitas camisinhas. Só aqui no estado? Só aqui no estado, 2 milhões. Então, vai, passa no teu serviço e pega a quantidade que quiser, se cuida. E se passou por uma situação de risco, tira esse peso, vai fazer o teste.
Ivoneide, tem um motivo, alguns motivos para esse pessoal estar se cuidando cada vez menos? Uma juventude, talvez, tem uma geração aí que é o principal público, né, que não está se cuidando tanto. As pessoas acham que a AIDS não mata mais. Isso é fato. E como você colocou no início, são 15 mil pessoas que morrem por ano no Brasil com o diagnóstico de AIDS. Na Paraíba são 130. São 130 pessoas que têm dificuldade de fazer adesão aos remédios, que não são fáceis, né? A juventude acha que agora tem remédio e a AIDS não mata mais. Os remédios ele têm muito efeito colateral, então não é tão simples assim, né? Então, como não tem cura, é para tomar para o resto da vida. Então, e às vezes as pessoas acabam não aderindo. Toma o primeiro ano e depois diz, eu não vou tomar mais. E aí outras doenças vêm e vão complicando e essas pessoas acabam chegando a óbito. Então, 130 pessoas na Paraíba já foram em 2015, esse ano uma média de 150, 2016, né? Mortes por AIDS. Então, a AIDS ainda mata. E dos números notificados, a gente sempre fala isso quando trata do assunto, existem outros que não são notificados, né? Qual é a ideia de média, de estimativa, Ivoneide? Pois é, a proporção para cada caso notificado, se eu faço um diagnóstico, por exemplo, em você, e você tem uma companheira ou pode ter um companheiro, essa pessoa deve ter outras relações sexuais na sua história de vida. Então, para cada caso notificado, nós avaliamos que 5 outros casos não são. Por exemplo, agora em 2016, praticamente nós estamos fechando o ano com 700 casos. Então, vamos fazer esse cálculo que 700 pessoas esse ano na Paraíba foram no serviço de saúde e lá foram diagnosticados com HIV. Nós sabemos que não são só essas pessoas. As gestantes, a gente tem que recorrer que seu parceiro, ou que seus parceiros, ou seu esposo, seu marido, venha fazer o teste. Porque ele só vai cair no banco de dados aquele número se ele fizer o teste e tiver o HIV. Então, a gente diagnostica uma gestante, essa gestante tem que se cuidar para não passar para o seu bebê. Essa gestante tem que indicar o companheiro, né? Quem é o pai dessa criança, com quem ela andou tendo relações sexuais sem camisinha para adquirir, para ficar grávida e estar com o HIV. Então, e esse companheiro? Ele tem outras relações sexuais, então são muitos, é uma rede muito grande de transmissão. Eu vou chamar um intervalo rapidinho aqui, na sequência a gente continua discutindo esse assunto. Fica por aí que a gente volta já. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, numa areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Estamos de volta com o Câmara Aberta e esta semana a gente está aqui discutindo e aprendendo um pouco mais sobre a AIDS.
Aqui com a gente a gerente operacional de IST/AIDS e hepatites virais da Secretaria de Estado da Saúde, Ivoneide Lucena. Eu vou começar esse bloco, Ivoneide, chamando a reportagem que a Meire Alves preparou para a gente, que conta um pouco da história do Edivaldo Fernandes. A gente vai conhecer essa história para voltar comentando. Vamos ver. Há 23 anos, os sintomas do que parecia ser apenas uma gripe mudou a vida desse professor. Edivaldo tinha 40 anos e estava internado há vários dias em um hospital, quando recebeu a notícia de que era portador do vírus HIV. Foi um impacto muito grande, mas eu sempre tive a mente muito aberta e eu fiz o seguinte: eu vou lutar para vencer o preconceito e me informar sobre esse vírus que está em mim. Eu sei que não tem cura, mas já tinha tratamento, não é tão avançado como é hoje. Na época, em 94, ainda não existia o coquetel, mas eu pensei o seguinte: eu quero viver e não vou esconder minha cara nem ter medo da sociedade, porque no dia que eu me sentir fora da sociedade, eu não quero mais viver. Edivaldo era professor de história, mas também trabalhava como auxiliar de enfermagem em um posto de saúde. E foi lá, trabalhando, que ele foi infectado. No momento em que eu fui lavar o material odontológico, sem a segurança, sem luvas, eu me furei com um dos materiais que estava lavando. A odontóloga disse: Edivaldo, essa senhora que eu acabei de atender tem o vírus HIV. Aí ela ficou assim, pediu para me apertar o dedo tudinho, mas com 6 meses após os primeiros sintomas. Na época, pesquisadores ainda davam os primeiros passos na descoberta de medicamentos que inibissem as infecções oportunistas do vírus. Eram os chamados coquetéis. Edivaldo chegou a tomar mais de 20 comprimidos por dia. Antes só era uma medicação, que era o AZT. E a maioria das pessoas tomando o AZT, com 5, 6 meses, tinham anemia, porque o AZT causa anemia. Então, quando começou o coquetel, eu comecei a tomar constantemente. Teve período que eu tomei 20 comprimidos por dia. Hoje eu tomo 6 e, graças a Deus, eu estou indetectável há 15 anos. Hoje a realidade de Edivaldo é bem diferente. Aposentado compulsoriamente por causa da AIDS, ele realiza trabalhos sociais, ajudando pessoas que também são portadoras do vírus aqui na capital. Já publicou 2 livros que contam a sua trajetória desde que descobriu a infecção e dá palestras em vários lugares do país. Mas para chegar até aqui, contando tudo isso, ele teve que enfrentar um mal ainda pior: o preconceito. Eu venci o preconceito dentro de mim e disse: eu quero viver de uma forma como um cidadão normal. Eu não sou diferente de outras pessoas porque tenho um vírus. Eu sei que ele não tem cura, mas pelo menos tratamento tem. Tá aí. O Edivaldo frisa muito bem a questão do preconceito também, Ivoneide. É um outro grande obstáculo que quem tem o vírus tem que enfrentar, né? Com certeza. Infelizmente, 33 anos que a AIDS está aqui no Brasil se passaram e que esse preconceito ainda não acabou. A desinformação ainda, infelizmente, ainda é muito grande. As pessoas acabam... Tem as redes sociais, tem aí celular, os jovens... poderiam tanto procurar informações sobre como se pega, como se não pega, pegar na sua mão, abraçar, sentar, usar o mesmo copo que você, isso não pega o HIV. Aquela pessoa não é uma bomba, né? Pois como muita parece. Gente acha. Mas é a desinformação, né? As pessoas têm que, quanto mais se informarem, vão estar quebrando esse preconceito. Por exemplo, o que ocorre no estado da Paraíba, muitas vezes as pessoas saem do seu próprio município para fazer o teste em outro município. Porque aquela enfermeira que vai fazer, aquela profissional de saúde, conhece minha mãe. E aí, se eu tiver com HIV, eu sei que ela pode vir a falar ou ficar sabendo que eu tenho HIV. Então, muitas vezes as pessoas acabam cruzando o território e indo para outras cidades para fazer o teste, com medo do preconceito. Aqui em João Pessoa, como é grande, então muita gente vem, procura outro bairro que não é o seu. Então, por conta da presença do preconceito, que infelizmente ainda é muito grande.
Ele relatou ali que se feriu, né, se machucou com uma seringa que tinha sido usada em uma paciente que tinha o vírus. Isso. No dia a dia, Ivoneide, que situações uma pessoa que tem HIV e as pessoas que convivem com ela devem ficar atentos caso essa pessoa se machuque? O que é que deve ficar atento? Se fosse hoje, se Edivaldo tivesse acontecido esse acidente ocupacional com essa seringa, hoje, ele teria como procurar o Clementino Fraga, tomar a medicação uns 28 dias e ele não contrair esse HIV. Né? Então, todo mundo hoje que tem um acidente ocupacional que se fura, pode, antes de 72 horas, procure o Clementino Fraga, que vai começar a tomar o medicamento e vai barrar esse vírus no organismo. Isso é fato. Infelizmente, em 94 não existia isso. Agora, as pessoas que precisam, né, que se cuidar, se ele falou de uma dentista. Se eu tenho HIV e vou para a dentista, eu não preciso dizer que eu tenho HIV. Ela tem que cuidar do paciente e trabalhar com aquele equipamento e com a higienização daquele equipamento para a próxima pessoa ser utilizada e não passar nenhuma doença. Então, os profissionais de saúde têm que estarem muito atentos a isso, né? Ao cuidado, né, desse material que é utilizado de pessoa para pessoa, ou todos os outros profissionais de saúde. Eu estou citando só a odontologia, o dentista, por conta que é bastante invasivo e toda... Então, se enquadrar ao HIV. Ele não está no rosto de cada um e você não precisa falar. A usuária não precisa falar que tem o HIV. Então, o profissional de saúde hoje ele tem que se enquadrar e para cuidar, para não fazer essa transmissão, né, de uma doença de uma pessoa que foi atendida e com 20 minutos depois, meia hora depois, outra pessoa pode vir a ser atendida no mesmo lugar que essa pessoa anterior. Quem convive com alguém com HIV, que essa pessoa se machucou, se cortou na cozinha, alguma coisa, tem que ter essa consciência também. Isso. Faz a higiene daquele utensílio, Isso. tem a consciência. O vírus do HIV, ele não é forte fora do organismo. Ele é muito forte e poderoso dentro do organismo humano. Mas fora, se eu me corto, se eu tenho o HIV e me corto e esse chão fica sujo com uma poça de sangue minha, com HIV, com a temperatura ambiente, ele não vai passar mais de 5 minutos, ele morre. O vírus morre fora do ambiente, em temperatura ambiente. Diferente do vírus da hepatite, ele passa dias. Mas o vírus da AIDS, com 5 minutos ele morre. Então, ele é muito forte, mas dentro do organismo, fora não. Ivoneide, deixa eu falar também das mulheres grávidas. No fim do primeiro bloco você também já vinha falando. Pois não. Essa mulher que detectou que tem o HIV, qual é o procedimento para essa criança nascer sem o vírus? Então, o pré-natal está aí, é para isso. É para saber se essa mulher faz uma bateria de exames no 3º mês, no 7º mês. Na hora que ela começa o pré-natal, a enfermeira já tem que fazer o teste de sífilis, de HIV, de hepatite B e C. Então, essa mulher tem que ficar atenta, porque no 3º mês ela pode fazer o teste e não ter um HIV reagente. Mas no 7º mês, lá no final da gestação, ela pode ter adquirido o HIV. E aí essa criança, ela vai iniciar o tratamento, ela já tem que iniciar o tratamento com medicação. Essa criança, a depender da quantidade de vírus que ela tiver no organismo, ela vai ter que ter uma cirurgia e não ser parto normal, não pode acontecer parto normal. Se ela tiver a quantidade de vírus bastante baixa, ela pode vir até um parto normal. Mas na maioria das vezes as pessoas acabam fazendo uma cesárea para que essa criança não tenha muito contato com o líquido amniótico, com outras secreções da mulher, para não vir a adquirir o HIV. Essa criança ela não pode ser amamentada. Nós, do estado da Paraíba, e alguns municípios, nós adquirimos leite, latas de leite, para que essa criança venha a receber 10 latas de leite por mês, até ela completar 1 ano de idade. Então, toda criança que é exposta ao HIV, que a mãe tem o HIV, ela vai mensalmente pegar o remédio da mamãe, da criança, porque essa criança vai tomar, independente de ter ou não o vírus. Por quê? Só com 2 anos de idade é que a gente vai saber se essa criança adquiriu ou não. Só com 2 anos que ela vai ter a produção, o organismo em suas próprias células. Até 2 anos ela está com as células da mãe.
Então, ela tem que tomar o AZT, ela tem xarope, ela tem que tomar os medicamentos, então ela recebe também 10 latas de leite, porque essa mãe não vai poder amamentar. Então, lá no HU, aqui em João Pessoa, é a referência para essas mães com HIV, para esses bebês, para essas crianças. Elas recebem, nós compramos esses leites e passamos para o HU e o HU entrega para essas mães. O tratamento do vírus, o tratamento da AIDS, você explicou para a gente, é para a vida inteira. São comprimidos? Como é que acontece? Como é o tratamento de fato? Então, vocês viram na reportagem, ele iniciou na década de 90, eram 20 comprimidos. Então, não é brincadeira você amanhecer o dia e começar a tomar medicamento. Tem medicamento que você só pode tomar com leite, com iogurte, com alguma coisa gordurosa, com estômago cheio. Tem medicamentos que é em jejum. Então, não precisa, antes de comer alguma coisa. Então, tem todo um processo, tem vários tipos de combinações de medicamentos, né? E hoje, a depender de cada caso, você pode só tomar 3 cápsulas, uma de manhã, uma tarde e uma à noite. O Edivaldo está tomando 6 cápsulas, mas já chegou a tomar mais de 20. Então, varia de pessoa para pessoa. Quem vai dizer isso, essa combinação de antirretrovirais? São os exames laboratoriais e o infectologista vai passar aquela combinação de medicamentos para cada pessoa. No Brasil, o SUS fornece esses medicamentos? Sim, eles são muito caros, mas o programa e o departamento de ST, AIDS e hepatites do Ministério da Saúde fornece mensalmente, hoje na Paraíba, 3.100 pessoas fazem uso do antirretroviral. Em toda a Paraíba, 3.100 mensalmente procuram o serviço de saúde para pegar seus medicamentos. Ivoneide, a gente tem 1 minutinho só, o diretor está avisando. Eu sei que você vive em campanha, não é só em dezembro, Com né? certeza. Eu queria que você voltasse para o telespectador mesmo e reforçasse tudo que a gente conversou no programa de hoje. Ok. Então, é que vocês fiquem atentos e atentas, né? Não está na cara, esposa, pessoas casadas, jovens, idosos tomando medicamentos aí para voltarem às vidas sexuais, aquela pílulazinha. Muitas vezes acabam adquirindo várias doenças e dentre elas pode ser o HIV, que é um vírus que vai te acompanhar para o resto da vida, que vai trazer muitas coisas ruins, né? E também algumas coisas de crescimento. Mas para que isso não ocorra, procure saber sua sorologia, procure se testar, não fique com o peso da dúvida, porque aquela noite pode ter modificado totalmente a tua vida. Então, se cuidar, usar camisinha, dialogar com o parceiro, com a parceira, o esposo com a esposa. Eu sei que não é fácil, 20 anos de casada, 15 anos de casada e começar a usar camisinha e dialogar sobre isso, mas essa doença ela veio para isso. Para que ocorra diálogos de sexualidade, que não é gay, que pessoas bissexuais, pessoas trans, que têm o HIV. Não, acabou com isso, não existe grupo de risco, existe sim situação de risco. Então, se você passou por uma situação ou vem passando por situações de risco, procure fazer e se cuidar, porque quanto mais rápido conseguir saber que tem o HIV, começa a tomar o remédio e barra essa transmissão do HIV, essa replicação desse vírus no organismo. É se cuidar e tomar o remédio bem direitinho. Tá dado o recado, então. Muito obrigado mais uma vez, Obrigada. Ivoneide. Portas sempre abertas aqui para a gente continuar essas discussões. Com certeza. Muito obrigada. Até a próxima. O Câmara Aberta da semana termina agora. Espero que todo mundo tenha gostado, tenha ficado esclarecido o assunto. Eu lembro a você que pela internet estamos sempre em contato. É possível rever este e todos os nossos programas no YouTube ou no Facebook TV Câmara JP. Lá é possível entrar em contato com a nossa equipe. Também a gente fica te esperando por lá. Muito obrigado pela companhia em mais uma semana e a gente se vê na próxima, então. Até lá.